Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse um padre caçador de vampiros e descobrisse uma trama pra dominar o mundo, o que você faria? Esse padre não espera que o seu melhor amigo vai se tornar o seu pior inimigo. Começamos em um mundo sombrio, em uma tarde cinzenta, quando um grupo de padres parte em missão. O objetivo é localizar e acabar de vez com a rainha dos vampiros, mas ao entrar no território inimigo, na colmeia Solamira, algo parece errado. Um dos clérigos se mostra desconfiado da situação, e o padre que liderava aquela ofensiva diz que eles tinham uma missão e deveriam cumprir. Só que logo depois ele percebe que caíram numa armadilha. Aí parte deles é arrastada para debaixo da terra, alguns conseguem escapar em direção à luz, enquanto outros são capturados. Nesse confronto, o Priest tenta resistir, mas não consegue salvar o amigo que desconfiou da situação, que acaba caindo nas garras dos vampiros. Então vemos um prólogo contando que naquele mundo, a humanidade sempre conviveu com a ameaça dos vampiros. Durante séculos, humanos e criaturas travaram guerras violentas, destruindo não só uns aos outros, mas também o próprio planeta. E quando tudo parecia caminhar para extinção, os homens se abrigaram em cidades muradas, protegidas pela força absoluta da igreja. Foi então que surgiu a arma mais temida pelos vampiros, os padres guerreiros. Eles eram treinados especialmente para caçar essas criaturas, com habilidades de combate que os tornavam praticamente imparáveis. Graças a eles, a maioria dos vampiros foi eliminada, e os poucos que restaram foram aprisionados em colônias de contenção. Mas havia um problema. Depois da vitória, a igreja passou a temer o poder dos próprios guerreiros que haviam criado. Assim os padres foram dispensados, jogados à margem da sociedade e esquecidos, junto com os monstros que eles juraram combater. E é a partir daí que vemos como esse mundo marcado pela guerra entre homens e monstros ainda guarda segredos sombrios que a igreja preferiu esconder. Muitos anos depois, a gente acompanha o Owen, um homem que vive em uma espécie de fazenda, igualzinha à do Coragem, o cão covarde, bem distante da cidade murada. Ele está medindo os níveis de radiação no solo e acredita que já é possível começar a plantar novamente. E a sua esposa, a Shannon, escuta animada. Na hora em que a filha deles, a Lucy, chega em casa já perguntando sobre a comida. O Owen logo pergunta onde ela esteve, e quando a garota responde que foi até a cidade, ele fica furioso. Pro cara, a Lucy desobedeceu uma ordem clara, e deveria ter ido direto à igreja, não vaguear por aí. A Lucy rebate dizendo que já é grande o bastante para decidir o que fazer, mas o Owen lembra que naquele lugar as regras eram diferentes, e não dava para viver como se estivessem em qualquer outro canto. Irritada, a Lucy reclama que se sente como uma prisioneira naquele posto isolado, e uma discussão surge entre pai e filha. E aí a tensão só diminui quando a Shannon interrompe a discussão, e pede para rezarem. Mas antes que eles comecem as orações, de repente o chão começa a tremer. A Lucy fica apavorada, e o Owen corre para checar o lado de fora. Então ele vê algo aterrorizante, um grupo de vampiros se aproximando da casa a toda velocidade. Rapidamente ele manda a Shannon colocar a filha no esconderijo. Aí a mulher abre uma escotilha que fica embaixo da mesa e coloca a Lucy lá dentro, pedindo para ela não gritar de jeito nenhum. Apavorada, logo a moça ouve uma grande confusão vinda do andar acima, junto de disparos, os gritos de seus pais e depois o som brutal de alguém sendo despedaçado pelas criaturas, até que de repente tudo fica calmo, e a escotilha se abre subitamente e uma sombra aparece, fazendo a Lucy gritar de desespero. Enquanto isso, na cidade catedral que fica no setor 12, a vida segue sob o olhar constante da igreja. Todo mundo ali vive sob o domínio do clero, que dita regras rígidas e controla cada detalhe do cotidiano. Quando o padre conhecido como Priest caminha entre o povo, os sinos da catedral tocam, e todos param o que estão fazendo para prestar homenagem, ouvindo a mesma voz que sempre fala que ir contra a igreja é o mesmo que ir contra Deus. Pouco depois, o Priest entra em uma fila para um confessionário nada convencional, totalmente automatizado. Ali ele fala algumas palavras e a sua voz é reconhecida pela máquina. Logo, a imagem do Monsenhor Orellas aparece na tela, e o padre pede perdão pelos seus pecados, confessando que anda tendo sonhos sobre a guerra contra os vampiros, e lembra do peso de não ter conseguido salvar um de seus homens naquele passado sangrento. Ele também revela que desde então começou a duvidar da sua própria fé. O Monsenhor, por sua vez, responde que o diabo pode aparecer de muitas formas, e que só é possível enfrentá-lo através do sacrifício pessoal e da disciplina no trabalho. No fim, passa umas orações ao padre, e reforça a mesma frase que todos já ouviram tantas vezes, que ir contra a igreja é o mesmo que ir contra Deus. Mais tarde, a gente vê o padre voltando pra casa. Ele pega o elevador, e um garotinho curioso pergunta sobre as tatuagens no rosto dele, mas logo é repreendido pela mãe, que diz pra não falar com aquele homem. Afinal, os padres não eram mais bem vistos na sociedade, e a maioria das pessoas preferia se afastar deles. Aí, quando o Priest já está prestes a entrar no próprio apartamento, ele percebe que estava sendo seguido e rapidamente derruba o homem. E esse sujeito se apresenta como Hicks, o xerife da cidade onde o Owen vivia com a família. Ele explica que o Owen foi ferido gravemente, a Shannon acabou morta e a Lucy foi levada pelos vampiros. Então, o Priest larga o cara, chocado com a notícia, e entra no seu AP, onde o Hicks revela que a Lucy sempre falava dele como um herói, o melhor guerreiro quando o assunto era caçar vampiros. Por isso, ele queria a ajuda do padre para resgatar a garota. Mesmo assim, o Priest hesita, porque não podia simplesmente agir por conta própria, sem a aprovação da igreja. Aí, ele vai até os líderes
líderes da catedral pedir a reintegração da sua autoridade como padre, para que pudesse deixar a cidade e caçar os vampiros. O Monsenhor Orellas, que parecia ser o líder do clero e já tinha sido informado de tudo pelo Monsenhor Chamberlain, aceita recebê-lo. Dessa forma, o Priest explica que a sua família foi atacada por vampiros, mas o Orellas apenas ri e diz que isso é impossível, porque todos os vampiros remanescentes estavam presos nas reservas. Para ele, o ataque só poderia ter sido obra de bandidos do deserto, e o Hicks estava enganado. O padre então insiste que aquilo foi obra de vampiros, mas o Monsenhor reforça que não há mais ameaça dos sanguessugas, e o Chamberlain até tenta intervir para ajudar o Priest, só que o Orellas corta qualquer possibilidade e dá a ordem. O padre não podia abalar a fé dos cidadãos com essas ideias. No fim, ele ainda lembra que questionar a autoridade do clero era terminantemente proibido. Se desobedecesse, seria destituído da ordem e excomungado. Enquanto isso, bem longe dali, a gente vê a Lucy sendo mantida dentro de uma gaiola, em um trem controlado pelos vampiros, e um familiar tenta provocá-la, mas logo aparece um cara e manda ele se afastar de uma forma nada gentil. Depois ele explica pra garota que aquela prisão era na verdade uma forma de protegê-la de ser devorada. A Lucy, assustada, responde dizendo que o seu tio era um padre e viria atrás dela, mas isso era exatamente o que o cara queria que acontecesse, pois ele é o padre que foi pego no início do filme, aquele que o Priest não conseguiu salvar, e ele agora está com presas tipo um vampiro. De volta à cidade catedral, o Priest e o Monsenhor Chamberlain estão em um bar, onde o velho deixa bem claro que a decisão do clero era definitiva, apesar dele demonstrar estar desapontado, porque no fundo respeitava o Priest e reconhecia tudo o que ele já tinha sacrificado. Mas mesmo assim, o homem reforça que a guerra contra os vampiros já tinha sido vencida e que não havia mais nada a ser feito. O padre não aceita essa visão e continua discordando, mas o Chamberlain pede para ele não cometer um sacrilégio só por causa da ideia de que um pequeno grupo de saqueadores estaria por aí. Porém, o Priest demonstra que não mudaria de ideia e é nesse momento que a polícia invade o bar. O Chamberlain então tenta dar um último conselho, que o Priest pense muito bem no que estava prestes a fazer, só que o padre não estava mais disposto a seguir ordens. Ele arrebenta o terço que sempre carregava, e em poucos segundos, o cara derruba todos os oficiais que apareceram, mostrando porque era considerado um dos mais letais da sua ordem. Depois disso, não havia mais volta. Ele sabia que tinha quebrado seu voto, mas também sabia que precisava salvar a Lucy. Logo em seguida, o Priest se prepara e parte da cidade catedral em uma espécie de moto, acelerando pelo deserto em alta velocidade e passando por várias paisagens a caminho do setor 10, onde o Owen morava. A viagem é um contraste forte. Ele deixa para trás as muralhas e a última civilização organizada e entra em um mundo abandonado, cheio de ruínas e desolação. Chegando à casa onde o irmão vivia, ele encontra a casa completamente devastada. Lá dentro, tudo estava destruído, mas ele ainda acha uma foto da família de Owen, um lembrete doloroso do que tinha sido perdido. Nesse momento, o xerife Hicks aparece. Primeiro ele pensa que o Priest era um simples bandido e estava saqueando o local, mas logo reconhece quem era. O rapaz então fica aliviado em ver que o padre realmente veio. Depois disso, eles seguem juntos até a pequena cidade próxima. Ali, o xerife expulsa um vendedor que estava tentando enganar os moradores com armas falsas, dizendo que serviam para matar vampiros. A população, assustada, protesta porque ainda tinha medo de ataques e queria algum tipo de proteção, mas o Hicks tenta acalmar todo mundo, dizendo que não havia mais vampiros e que aquilo era só um golpe de um aproveitador. A seguir, o Priest decide ver o irmão, o Owen, uma última vez, e no leito de morte, o Owen ainda tem forças para perguntar por que o padre nunca voltou para casa. O Priest apenas responde que fez votos, e por isso não podia. O Owen então lamenta não ter conseguido salvar a Shannon, mas o irmão tenta consolá-lo, dizendo que pelo menos ele deu a ela uma vida que ele, como padre, nunca poderia oferecer. Nesse momento, o Owen também confessa que a Shannon nunca deixou de ter o padre no coração, indicando que os dois tiveram um caso. Antes de partir, ele implora que o irmão encontre a Lucy e acabe com todos os vampiros que cruzarem o seu caminho. Logo depois, o xerife Hicks conversa com o Priest, enquanto ele entalha cruzes nas pontas de algumas balas de pistola, e explica que pro clero, eles e as pessoas que viviam ali eram um bando de ateus inúteis, mas o xerife não era inútil, e deixa claro que não pretende ficar de fora do resgate. E para provar a sua habilidade, ele pega uma bala, joga no ar e corta no meio com a faca, sem esforço. O Priest então pergunta se ele é bom com armas de fogo também, e o Hicks responde que é ainda melhor atirando do que usando a lâmina. Ele também fala que pelo que sabia, padres não usavam armas de fogo, e o Priest responde que aquelas balas são pro xerife usar. Tipo, esse diálogo foi completamente inútil, porque o padre sempre pretendeu levar o xerife junto. Enquanto de volta à cidade catedral, o clero toma suas próprias medidas. Os monsenhores convocam um esquadrão de padres guerreiros e dão uma ordem direta: trazer o Priest de volta, vivo ou morto. A ordem não cai muito bem em todos eles, mas o grupo é obrigado a obedecer. Já o Priest, distante de tudo isso, permanece firme em sua missão. Ele acompanha o funeral do irmão, sepultado ao lado da Shannon, carregando o peso de mais uma perda, e a certeza de que agora não havia como voltar atrás. Mais tarde, na casa do Owen, o padre encontra pegadas estranhas no chão. Elas não pertencem nem a vampiros, nem a seus familiares comuns. Desconfiado, ele decide segui-las junto com o Hicks em direção ao norte para
para onde iam. As pistas os levam em direção a uma antiga reserva de vampiros, e o xerife alerta que o sol já está se pondo. Eles não terão muito tempo antes da noite cair. Aí, ao chegarem, os dois percebem algo errado. Não há guardas, e o lugar está tomado por simpatizantes, humanos que escolheram se tornar familiares voluntariamente, oferecendo-se aos vampiros. Uma coisa meio louca, mas alguns gostavam disso. Um desses familiares se vira pro Priest e avisa que os padres não são bem-vindos ali, alegando que aquela terra está protegida. O Hicks ignora o aviso e insiste em perguntar pela Lucy, e o familiar afirma que ninguém passou por ali, mas mesmo assim eles abrem uma espécie de alçapão e entram. O cenário lá dentro é desolador. O local está em ruínas, e os corpos dos antigos guardas estão espalhados pelo chão, enquanto o Priest vê que nas celas ao redor estão vários familiares. Ele então invade uma delas e encontra um familiar protegendo o sarcófago do mestre. Sem tempo para rodeios, ele ameaça abrir o caixão caso o cara não revele o paradeiro da Lucy. Logo, um grupo de familiares surge e ataca o Hicks, quando um deles atira uma lâmina na direção dele, mas o xerife consegue desviar e joga aquilo de volta, finalizando o atirador. Porém, os demais avançam para cima do Hicks e ele corre para fora. Lá o xerife fica em maus lençóis, mas o padre surge na última hora e ataca os familiares. Ele corta o pescoço de um, quebra o braço de outro e o finaliza com uma facada nas costas, e joga o terceiro longe. Esse terceiro é interrogado pelo Priest, mas o homem insiste em defender os vampiros e acusa o próprio padre de ser o verdadeiro monstro. Logo, o familiar mostra feliz que o sol estava começando a se pôr e avisa que iria dar ruim pros caras. Aí, quando a noite cai, o silêncio da reserva é quebrado. Os caixões se abrem e uma horda de vampiros emerge, cercando os dois. O Priest então ergue uma bíblia e começa uma leitura, tirando risadas do familiar, mas em um instante revela armas escondidas entre as páginas. Ele dispara, abatendo dois vampiros imediatamente. A luta então se intensifica. O Hicks tenta reagir, mas é dominado, até que o Priest o salva mais uma vez, derrubando os inimigos com golpes rápidos e brutais. De repente, um dos vampiros solta um grito aterrorizante e recua para as sombras. Aí, o Priest se volta pro familiar e exige respostas. Amedrontado, ele revela apenas uma pista. Levaram a Lucy pro oeste, mas adverte que eles não têm ideia do que está por vir. Antes que possam extrair mais informações, o vampiro retorna e ataca. Então, o padre trava uma batalha sangrenta com o ser e logo o elimina também. Com a situação controlada, ele e o Hicks retomam o fôlego. O padre afirma que a colmeia de Solamira fica justamente a oeste, e que se a Lucy estiver viva, é pra lá que deve ter sido levada. O Hicks estranha, acreditava que todas as colmeias haviam sido destruídas durante a guerra, mas o Priest diz que era pra ter sido, por isso precisam confirmar com os próprios olhos. Antes de partirem, o padre dá ao Hicks algumas instruções sobre como enfrentar vampiros. Ele explica que essas criaturas não se movem como humanos, e que para derrotá-los é preciso antecipar cada movimento, prever o ataque antes mesmo dele acontecer. A verdadeira caçada estava apenas começando. Enquanto isso, em outro ponto do deserto, o vendedor da cidade vai atrás do chefão dos vampiros, que agora se chamava de Black Hat, por causa do seu chapéu preto. Ele leva informações importantes, mas antes pede alguma compensação. Só que o Black Hat não gosta muito de negociar. Ele ameaça beber o sangue do homem, e isso é o suficiente para que ele entregue o que sabe. O padre tinha passado pela cidade logo depois que a Lucy foi levada, e não estava sozinho, tinha o xerife ao lado. O Black Hat então diz que ele fez bem em contar, mas não deixa o homem sair impune. Ele bebe o sangue dele e o transforma em um familiar. Ao mesmo tempo, uma mulher conhecida como Priestess chega até a casa do Owen e também encontra as estranhas pegadas, seguindo no rastro do Priest e do Hicks. Já no deserto, durante uma pausa na viagem, o padre questiona o xerife se o Owen sabia do envolvimento do rapaz com a Lucy. O Hicks responde que não, mas quando o padre pergunta se ele a amava, o policial admite que sim. E é aí que o Priest deixa claro, se a Lucy estiver infectada, ele mesmo vai matá-la. Logo depois, eles finalmente chegam até a antiga colmeia de Solamira, a mesma do início do filme. Lá eles escalam suas paredes, e assim que entram, o Priest é tomado por flashbacks da época em que lutou naquele mesmo lugar durante a guerra. O cara logo joga uma tocha em um abismo profundo e orienta o Hicks: qualquer coisa que aparecer e não for ele, deve ser abatida na hora. Depois, pula no buraco. Enquanto o Priest desce pela abertura, o Hicks acaba encontrando um brinquedo infantil enterrado no meio da sujeira, sinal de que já havia gente inocente perdida por ali. Mas antes que possa refletir muito, uma criatura aparece atrás dele. Nesse mesmo momento, o padre avança pelos túneis e chega a ver uma sombra passando rapidamente. Ele a segue, acreditando que poderia ser um vampiro, mas acaba surpreendido pela presença da Priestess. Ela explica que foi enviada pelo clero e que acabou se separando dos outros padres para chegar nele antes dos caras. E o Priest diz que não teve escolha, precisava quebrar seu voto. De repente, os dois ouvem disparos vindos de longe. Quando correm até lá, encontram o Hicks diante de uma criatura enorme, um guardião da colmeia. O Priest explica que ela é grande demais para caber nos túneis, e que por isso o xerife ainda estava vivo, e ele mais a Priestess partem pro combate. O padre resolve fazer uma abordagem mais direta, indo pro X1, mas acaba sendo derrubado. A criatura então começa a circular, esperando o momento certo de atacar. Aí, os dois padres logo se unem e criam uma abertura
abertura, onde a mulher atira algumas pedras pro cara usar como escada e desferir o golpe final. Mas a luta ainda não tinha terminado. A fera volta à vida por alguns segundos, e é o Hicks quem garante o fim definitivo, descarregando balas até que ela caia de vez. Mais tarde, enquanto o Hicks monta a guarda na entrada da colmeia, o padre e a Priestess conversam. Ela estranha o fato de existir um guardião em um lugar que teoricamente deveria estar abandonado. Também avisa que se a Lucy estiver infectada, o Hicks não vai deixar que o padre a mate. Só que o Priest acredita que o xerife não teria capacidade de bater de frente com ele, mas no fundo sabe que ela pode estar certa. Ali os dois acabam dividindo um pouco das suas histórias. Ela fala sobre as dificuldades que enfrentou depois da guerra, como o fato de conseguir trabalho apenas no tratamento de lixo no setor 7. A Priestess ainda conta que também sofre com visões e lembranças perturbadoras, mas nos poucos momentos bons, sempre pensava nele. Apesar da missão de capturá-lo, deixa claro que não tem intenção de levar o cara preso. Ela veio apenas para avisá-lo. Os três então continuam explorando a colmeia, e a Priestess troca umas palavras com o xerife agora, falando que ela foi pega pela igreja quando ainda era uma criança, mas o Priest não. Ele já era um adulto quando os seus dons se revelaram. Isso tornava o sacrifício dele ainda maior, porque o cara teve tempo de descobrir o amor. Logo, o trio acaba chegando em uma parte totalmente nova e reconstruída. Ela é gigantesca, claramente feita para abrigar um exército inteiro de vampiros. O problema é que está completamente vazia, e enquanto investigam, o Hicks percebe que o ar está mudando, e logo descobrem uma saída enorme apontada diretamente para Jericó, justamente a cidade para onde os outros padres foram. E é nesse momento que o trem dos vampiros chega na estação de Jericó. O guarda da estação estranha o silêncio, se aproxima para verificar, mas é atacado e morto na hora. Aí, o Black Hat sai da escuridão, convocando os outros vampiros, e a caçada começa. Em poucos minutos, a cidade inteira está em caos. Uma família é atacada dentro de casa, pessoas são arrastadas pelas ruas, e o exército de vampiros avança sob o comando dele, como se fosse uma orquestra macabra. No meio desse massacre, os três padres que estavam caçando o Priest chegam para enfrentar o Black Hat. Ele derruba o primeiro sem dificuldade, mas antes de cuidar dos outros dois também, o malvado dá a eles uma escolha: seguir com ele ou morrer. Na manhã seguinte, o Priest, o Hicks e a Priestess chegam à cidade e encontram apenas destruição. Eles se dividem para investigar os prédios e a mulher encontra dinamite, enquanto o xerife só acha ruas vazias e o Priest entra em uma casa deserta, vendo algo arrasador de uma janela. Os outros dois logo o encontram ajoelhado no centro da cidade, onde ele começa a rezar pelos três padres finalizados e colocados em cruzes. Chocado, o Hicks pergunta que tipo de criatura poderia ser forte o bastante para derrotar três padres de uma vez, e o Priest responde que é algo totalmente novo, algo que eles nunca tinham enfrentado antes. É então que o xerife pistola, pois não haviam colmeias por perto onde os monstros poderiam se esconder, a não ser aquela de onde tinham vindo, e o padre mata a charada ao perceber que os vampiros conseguiram desaparecer da cidade antes do nascer do sol pelos trilhos, em um trem. Aí tudo fica ainda pior assim que o Hicks confirma que Jericó é a última parada antes de chegarem até as cidades muradas. Então, os dois padres percebem que aquilo tudo fazia parte de um plano maior, para atrair os padres para longe e deixar as cidades indefesas, prontas para serem invadidas por um exército inteiro. A Priestess então mostra a dinamite que tinha encontrado e sugere um plano. Ela vai explodir a ferrovia para deter o trem, enquanto o padre e o Hicks sobem a bordo para tentar resgatar a Lucy. E enquanto o padre se prepara para abastecer as motos, a cena corta para dentro do trem. A Lucy está cansada, ferida e faminta, e o Black Hat aparece oferecendo comida, tentando convencê-la de que não é o inimigo. Ele diz que só quer o que todos querem: ser livre e viver sem carregar o peso do pecado. A Lucy disfarça, pega uma faca escondida e pergunta diretamente o que ele realmente é. O Black Hat não responde, mas explica que acredita que os vampiros são criaturas mais puras do que os humanos, e revela que foi escolhido para limpar o mundo de toda a corrupção, e que tanto ela quanto o padre vão acabar ajudando nesse propósito. De volta a Jericó, o Hicks questiona a Priestess sobre como o padre conseguiria matar a Lucy se ela estivesse infectada. Afinal, ela é da própria família dele. A mulher responde que ao se tornar um familiar, a Lucy deixaria de ser carne e sangue de qualquer um. Aí, antes de partirem, eles queimam os corpos dos três padres que caíram na cidade. Nesse momento, a Priestess reforça algo importante pro Priest: o poder deles não vem da igreja, mas de Deus. Ela ainda confessa que o ama, e que no fundo, uma parte dela esperava que a morte da Shannon o libertasse do peso que carregava. E antes de seguir viagem, ela entrega a ele uma cruz especial. Logo depois, eles partem em direção ao trem, e quando param para observá-lo ao longe, o Hicks saca sua arma e ameaça o padre, exigindo que ele prometa não matar a Lucy se ela estiver transformada. Ele também fala que a moça era quase uma desconhecida pro padre, e por isso ele teria tanta facilidade em matá-la. É aí que a Priestess revela toda a verdade: a Lucy é filha do padre. Ela explica que quando o clero o levou pra guerra, a garota ainda era apenas um bebê, e foi o Owen quem a criou como filha. Esse foi o maior sacrifício que o Priest precisou aceitar em silêncio por todos esses anos. O padre diz ao Hicks que se ele puxar o gatilho, não vai ter forças para salvar a amada sozinho. A única forma é continuarem juntos, e o xerife, ainda abalado com a revelação, aceita a oferta. Aí, quando o
trem se aproxima, o padre dá a ordem para Priestess explodir os trilhos, mesmo que eles ainda estejam a bordo. Depois ele se separa dos outros dois e o Hicks invade o trem pela parte traseira, enfrentando alguns inimigos que barram o seu caminho. Já a mulher acelera a sua moto na frente do trem e é perseguida por alguns familiares, mas consegue escapar deles usando o nitro, no melhor estilo Velozes e Furiosos. Enquanto isso, o padre sobe pelo lado do trem até chegar no topo da locomotiva. Lá, o Black Hat já o esperava, surpreendendo o cara por ser um ex-colega do Priest. Aí, o vilão revela que foi a própria rainha dos vampiros quem o transformou, tornando-o algo híbrido, meio humano, meio vampiro. Por isso tinha a capacidade de andar sob a luz do sol. Ele pede que o Priest se junte a ele para voltarem como irmãos e dominarem a cidade juntos. E quando o padre pergunta pela Lucy, o Black Hat apenas diz que ela está aguardando a decisão dele. É a gota d'água pro sacerdote, e ele parte pro ataque. Mas o Black Hat desvia facilmente e mostra sua vantagem, afirmando que agora é mais forte, mais rápido e que o Priest simplesmente não tem como vencê-lo. Enquanto do lado de fora, a Priestess já tinha posicionado os explosivos nos trilhos, mas percebe que os familiares se aproximando e se prepara para enfrentá-los. Logo, ela usa toda a sua ginga para detonar eles, usando a sua corrente armada e fazendo os caras em pedacinhos. Só que nessa luta, o detonador é destruído e ela rapidamente improvisa um novo plano para conseguir derrubar o trem. Em cima do comboio, a luta entre o Priest e o Black Hat continua cada vez mais intensa. O confronto é bem desigual e o vampiro leva vantagem em todos os momentos. Ele insiste para que o padre se junte a ele, prometendo poder e liberdade, mas o Priest continua firme na recusa. O padre então lança golpes com toda a sua força, mas o Black Hat desvia de cada movimento com facilidade. Em seguida, ele derruba o sacerdote e o joga para fora, acreditando que o esmagou nos trilhos. Só que o padre consegue se agarrar ao vagão, resistindo por pouco. Enquanto isso, o Hicks enfrenta seu próprio desafio. Ele avança pelo trem, lidando com uma enxurrada de vampiros que despertam e o cercam. Ele então foge e encontra a Lucy sendo arrastada por um familiar, mas quando tenta ir atrás, uma porta de aço é fechada na sua cara. Nessa hora, o Priest entra pelo fundo do trem e os vampiros que o xerife tinha deixado para trás os alcançam e ele usa a sua arma. E em um ato de improviso, começa a atirar contra o teto do vagão, abrindo buracos que deixam a luz do sol entrar. Assim, isso ajuda a afastar os inimigos, mas o perigo não diminui, porque logo, o Hicks e o padre avançam e encontram a Lucy. Mas quando parecia que iam finalmente resgatar a jovem, o Black Hat reaparece. Ele impede qualquer aproximação e em um movimento brutal, joga o xerife para fora do trem. Por sorte, o rapaz consegue se salvar ao cair perto de uma das motocicletas dos familiares e monta nela para continuar a perseguição. Dentro do vagão, a situação piora. O Black Hat domina a luta contra o Priest, jogando-o contra as paredes e mostrando toda a sua superioridade. A Lucy, no meio do caos, consegue escapar do controle do familiar e em um ato de coragem, ataca o vampirão com a faca que tinha pego. Porém, o vilão a contém e revela uma verdade dolorosa. O Priest é na verdade o pai dela. A revelação deixa tudo ainda mais intenso. O padre, mesmo ferido e em desvantagem, tenta resistir, mas o Black Hat o crava contra a parede do trem, deixando-o à beira da morte. Em seguida, o vampiro arrasta a Lucy para fora do comboio, enquanto o vagão em chamas se aproxima cada vez mais da destruição. Com isso, o sacerdote fica para virar churrasquinho, mas ele olha para a cruz que a Priestess havia lhe dado e ganha forças, arrancando a faca do seu ombro e revelando que dentro da cruz tinha uma lâmina escondida. Ao mesmo tempo, a Priestess prepara um último plano desesperado. Ela instala os explosivos em sua moto e parte em alta velocidade em direção ao trem. Já no comboio, o Priest encara o Black Hat no exato momento em que ele estava prestes a transformar a Lucy em um deles. O padre então lança a cruz em direção ao vilão e a Lucy cai, mas ele consegue agarrá-la a tempo. Porém, o vampirão se recupera e pisa na mão do sacerdote para ele cair do trem com a filha. Só que nesse momento a Priestess aparece, pilotando a sua moto em direção à locomotiva, e no instante final ela salta da motoca, causando uma forte explosão que pega o Black Hat, enquanto o Priest e a Lucy saltam para longe dali. E todos os vampiros restantes são consumidos pela luz do sol e queimam até a morte. De longe, o Hicks assiste a gigantesca explosão e corre pro local, e ao chegar, encontra a Lucy viva e corre para abraçá-la, enquanto o Priest se levanta exausto ao lado dela. A Priestess também se aproxima, firme, enquanto o chapéu do Black Hat cai no chão, sinalizando o fim da batalha. Mais tarde, o padre retorna até a cidade catedral. Ele entra durante uma missa conduzida pelo Monsenhor Orelas, que o encara com desdém. O padre não responde, apenas lança no chão a cabeça de um vampiro e diz para que olhem para o trem em chamas fora da cidade. Ele alerta que a rainha dos vampiros não estava a bordo e que a guerra ainda não acabou. O Orelas o chama de herege, mas o Priest sabe que a verdade está prestes a vir à tona. Do lado de fora, no deserto, ele reencontra a Priestess. Ela conta que avisou os outros padres para se reunirem na cidade 7, preparando o próximo passo da luta. E encerramos com o Priest montando em sua moto, sabendo que a guerra tá longe do fim, e agora decidido a seguir seu destino como caçador de vampiros. Fala galera, que você abriria a mão para ser um caçador de vampiros? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado
obrigado por assistir e até o próximo.